Oi, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Manancial. Estamos aqui hoje para te entregar mais um podcast incrível. Já vou te pedir para você chegar e acompanhar esse bate-papo que vai ser muito bom. Eu amo entregar conteúdo de valor, porque eu acho que o conhecimento ele transforma o mundo, ele transforma nossas vidas, ele nos dá acesso a lugares e posições que a gente merece estar. Então a gente tem um compromisso muito grande aqui, sempre que recebe um profissional de ponta, de entregar um conhecimento para você, além de gerar um bate-papo incrível aqui. Então hoje eu já vou te pedir para você chegar, pega seu papel e caneta, pega aquela sua dúvida que você deve ter aí sobre o tema que a gente vai entregar aqui e acompanhe esse podcast porque vai ser muito, muito bom mesmo. Hoje a gente está aqui direto do Move Studio para gravar um podcast com a doutora Carla Costa. Doutora Carla, eu sempre gosto de apresentar o nosso convidado com muito carinho, com muito respeito ao profissional. E gosto de pedir para ele se apresentar também, porque eu acho que eu nunca faço tão jus a tudo que a pessoa entrega de valor, né? Mas eu vou tentar. Doutora Carla Costa, advogada especializada em direito previdenciário. Tem mais de 9 anos na advocacia. Ela tem sede também em Nova Iguaçu. Já esteve como servidora, fez uma linda transição de carreira. A gente adora falar sobre isso porque inspira outras mulheres a se movimentarem. Implantou um escritório digital para atender você de qualquer lugar do mundo. Isso é muito incrível, né? A gente vive essa área digital também para isso. Uma mãe, uma mulher empreendedora, uma mulher que pegou o direito e fez dele uma grande parte da vida para poder gerar valor para você também. Vamos falar um pouquinho de previdenciário, vamos falar do direito, vamos falar de benefício, vamos falar tudo que você precisa para você não passar perrengue sozinho, tá? Porque às vezes a gente acha que o direito é muito difícil e muito distante. Então a gente vem aqui para descomplicar o direito. Eu adoro isso, descomplicar o direito, deixar ele mais acessível para gente, com conhecimento é ouro, né, doutora? Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada, Rafa. Olha, eu fico agora até com uma forte missão de tentar me definir depois de uma excelente exposição. Mas, enfim, quero me apresentar muito aqui a quem está aqui nos assistindo para realmente entender o porquê de eu estar aqui, né? E o porquê da minha missão e também para motivar e, lógico, ensinar. Mas se eu tiver, de fato, que me apresentar, eu vou dizer, como eu digo com muita força, eu sou Carla Costa, advogada previdenciarista. E faço isso porque, quando eu me formei, eu tinha um grande sonho de ser uma advogada criminalista. E hoje eu sou previdenciarista. Eu busco benefícios no INSS para muitas pessoas e adoro ensinar tudo que eu venho aprendendo e toda essa minha mudança. E óbvio, né, que a gente também não vai se apresentar só como uma profissional. A gente vai se apresentar com a nossa essência. E a nossa essência começa de família. Então, eu gosto muito de dizer que eu sou mãe de uma menina linda, de quase 20 anos, uma futura médica, que já está na faculdade de medicina. Sou esposa também de um médico, eu gosto muito de dizer disso, enaltecer ele, porque é um médico, servidor público, muito responsável. E todas essas características deles contribuem muito para a minha condução da minha vida pessoal e profissional. E aí, assim, sou uma pessoa que eu costumo dizer assim, que eu sou cria da Baixada. Sim. Essa frase muitos daqui da região falam. Porque eu nasci em Duque de Caxias, morei parte da minha infância em Belford Roxo, mas me sedimentei aqui em Nova Iguaçu, onde, de fato, nós temos a unidade física, que a gente também tem, e tracei outros rumos, segui, experimentei outras áreas na região dos Lagos, onde eu fui servidora por longos 16 anos. E hoje, atualmente, estou me dividindo entre morar lá e aqui e exercer essa atividade sem fronteiras. Aqui, fisicamente, e lá, ainda no online. E é isso um pouquinho. Ao longo do podcast, eu entrego um pouquinho mais da minha trajetória. A gente vai falar muito mais ainda, doutora Carla. Sabe o que eu quero começar a perguntar para você, para a gente introduzir esse bate-papo? Por que você escolheu o previdenciário ao invés do criminal, que é o que você falou no início? Então, você tinha um norte inicial e aí, no meio do caminho você falou, não, eu quero isso aqui. Isso é muito forte mesmo. Tem aquela frase clichê assim, a paixão da adolescência e o amor da vida adulta. Vida adulta. É exatamente isso. Eu, quando jovem, assim que entrei na faculdade, muitos, inclusive eu, uma delas, a gente se apaixona pelo criminal.
é muito real, sabe? Se você aprofundar isso aí, você vai entender. E me apaixonei, eu gostava muito, como gosto ainda, mas era aquela paixão mesmo. E comecei a atuar e tinha esse sonho. E um dado momento da minha vida, como aconteceu uma questão ali muito pontual, eu, de fato, falei, não é isso que eu quero, meu propósito vai ser no previdenciário. E hoje eu digo que o previdenciário é o meu amor da maturidade. Mas eu tenho que entregar, que a escolha mesmo foi pela seguinte. Eu já estava já estava caminhando há alguns anos no criminal e tendo já alguma certa indicação, conhecimento. Quando ia uma situação um pouquinho indelicada, eu não consegui absorver um rapazinho, que o pai é quem me contratava. E o rapazinho no parlatório chegou pra mim e falou assim, a doutora está acabando com a minha vida. Caramba, que forte, doutora. Muito Sim. forte. Saber que eu me dedicava, entregava toda a técnica e que eu conseguia atenuar aquela pena, sabe, acolher a família, que também é de suma importância na área criminal. Você não olha só para aquela pessoa que cometeu um certo delito, ele tem direito de ser julgado, mas escutar disso, sabe, assim, aquilo me feriu. E aí eu fiquei repensando. E nesse mesmo momento, estávamos no país numa transição, muito se falava de reforma da Previdência. E aí, como eu tinha sido dentre as advogadas lá do escritório, na época eu ainda trabalhava em sociedade, eu tinha atuado como previdenciário, eu que absorvia a demanda também do previdenciário. E aí comecei a atuar em um caso de uma senhora que teve um acidente, teve um benefício cessado, buscou com uma assistência na justiça e foi indeferido. E aí ela voltou pra mim já sem a menor esperança, dizendo que assim, meu caso não tem mais jeito, doutora, por que você vai revisar? Eu falei, deixa comigo. E a gente traçou uma estratégia excelente. Tivemos um primeiro não, recorri, mudei. E eu coloquei na mão dessa senhora que estava há quase 3 anos por essa busca desse benefício, uma RPV é a forma como se paga, de mais de 30 mil reais. E praticamente dentro do previdenciário foi meu primeiro grande honorário em cima desse valor. E ela virou para mim e falou assim, doutora, olhando nos meus olhos, eu lembro até hoje, eu me emociono. Ela falou assim, doutora, você salvou a minha vida. Tenho certeza. Você salvou a minha vida. Quando ela me disse isso, e eu respirei, e aí eu já estava com aquele conflito entre atender o criminal, que além de sabor, tinha outras questões, porque tinha que trabalhar de madrugada, fim de semana, meu telefone tocava, então eu perdi a qualidade de vida também. Quando eu olhei para esse cenário, eu comecei a refletir que ali no previdenciário seria uma questão mais madura e eu conseguiria fazer mais do que eu sempre quis, que era ajudar pessoas de fato e, óbvio, ser reconhecida, por que não? Então eu costumo dizer que essa frase, entre dizer que eu estava acabando com a vida e depois salvar uma vida, foi a decisão de deixar de lado um amor, uma paixão da juventude e cair de cabeça num amor verdadeiro da maturidade. Caramba, doutora, que história forte. Isso. A história toda é forte. Não só o que você ouviu do momento criminal, mas a história toda é muito forte, muito bonita. Porque eu sempre falo isso nos podcasts que eu estou conduzindo, que nossos olhares têm muito a ver com as coisas que a gente acredita, com as paixões que a gente tem, né, com o nosso ser. Então, você escolheu uma causa que, sim, faz dinheiro, que, sim, é uma profissão, mas que também ajuda muitas pessoas. Sim. Porque realmente ouvir de alguém que você mudou a minha vida é um pagamento incrível. Inclusive, a gente precisa ser muito sincera. O previdenciário, a gente muda vidas e a nossa também. A gente muda vidas das pessoas que estão ao nosso redor, trabalhando conosco, da nossa família e da gente, por que não? Eu, por exemplo, tive mais qualidade de vida, de não precisar perder as madrugadas por ser acionada a todo instante, né? Poder me programar, trabalhar, tem horários que a gente ultrapassa um pouquinho, mas poder me programar, me dedicar mais à minha família. E óbvio que a gente tem uma contrapartida, todo profissional quer ter o êxito de cumprir o seu propósito e ajudar, mas também quer ter seu retorno. E hoje em dia, eu não sei se em algum momento a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão de como eu cheguei até a advocacia. Eu me orgulho em dizer que eu estou numa fase de crescimento e de busca. Eu sou uma mulher e aí eu me dou o direito de tirar esse chapéu e falar, eu sou uma mulher que eu não desisto, eu vou atrás. E aí, hoje em dia, eu consigo conduzir a minha profissão,
não. Hoje em dia eu tô conduzindo sozinha na advocacia, tenho várias parceiras, mas eu consigo administrar, cuidar da minha mãe, ajudar a minha mãe dentro de casa, uma série de coisas que isso só foi possível com frutos do meu trabalho, do meu estudo, do meu empenho. E de onde? Vindo da advocacia previdenciária, né? Então isso é óbvio. O profissional, a gente vai ter aquele prazerzão em ajudar, mas a gente sabe que a gente também vai ter a contrapartida, né? E aí, quando a gente une os dois, é um grande case de sucesso, né? Pois é. Então, vamos chegar nesse momento. Por que o direito entrou na vida da doutora Carla Costa? Por que você escolheu o direito? Na verdade, talvez não tenha sido eu que o escolhi. Talvez ele que me escolheu. Meu pai, ele é formado em Direito, mas ele foi servidor público da Justiça do Trabalho, contabilista. E desde muito pequenininha, pequena mesmo, a gente via a família, inclusive, dele atuando com o direito, meus tios se formando. E eu tinha muito sonho de ser uma servidora pública. E ficava sempre que meu pai eu ia trabalhar com meu pai, enfim. E aí, quando fui amadurecendo, já estava muito envolvida naquilo. A gente trabalhou num escritório, meu tio montou um escritório de cálculos trabalhistas. E aí eu ajudei naquilo, eu estudava, trabalhava, assim, óbvio, era um trabalho aprendiz, mas tinha turnos, né, e continuava exercendo os meus cursos, e aí eu já estava ali definida que eu queria fazer direito, então acho que foi uma essência plantada. Isso com quantos anos, doutora? Isso eu tinha 15 anos de idade. Que legal. 15 anos de idade. E aí, desde pequenininha, eu plantava, queria fazer direito, mas era o foco de ser servidora pública. E depois, com o tempo, a gente fui prestando alguns concursos, até que chegou um determinado momento, eu precisei escolher, optar mesmo e não seguir aquela carreira ali do serviço público. Na verdade, não foi não seguir a carreira, parar de estudar para o serviço público e empreender. Eu me dediquei direto ao estudo do direito. Mas fui pega por surpresa, fui chamada para assumir um concurso quando eu pensava que não ia conseguir fazer mais nada. Assumi, e aí dali continuei os estudos do direito e depois teve mais reviravoltas ainda. Como é que foi essa transição? Foi difícil? Foi. O que aconteceu, então, para eu poder ser um pouquinho até mais claro? Eu estudava e aí eu tinha o objetivo de concurso público. E aí eu engravidei aos 22 anos de idade. E o estudo de concurso público, ele requer, assim, você estudar muito até passar. Não é para passar, é até passar. E eu tava nessa, melhorando as minhas classificações. Até que eu cheguei um momento, engravidei, eu ficava muito enjoada, não conseguia mais cumprir minha rotina de estudos. E aí eu falei, vou parar de estudar, vou ficar só dentro de casa. E eu fui chamada para um concurso público nesse exato momento. Eu costumo muito dizer que eu faço por onde, mas tudo tem a mão de Deus. Verdade. Ele entendeu que naquele meu momento eu não dava mais para estudar naquele momento. Dava para estudar, não ia dar para empreender em alguma coisa. E ele chegou eu tinha acabado de receber a notícia da minha gestação, uma semaninha, e na mesma semana eu estava na minha sala, eu lembro até hoje, eu recebi a cartinha da convocação. Não era o concurso que eu estava almejando, eram outros. Mas ainda assim foi um concurso. Mas ainda foi o concurso que, inclusive, eu fiquei por 16 anos e que carreguei e carrego, tenho essa bagagem de ter o prazer de falar também para servidor público. Hoje não vai ser esse o tema, sim, mas em breve, mas presto muita assistência ao serviço público e tenho muito respeito. E muita experiência também. Pois é. Aí foram 16 anos. E durante a trajetória que eu trilhei aí como servidora pública, minha filha, depois de 2 anos, quando ela estava com 2 anos, aí eu ingressei também na faculdade. Então, eu cuidava de casa. Cuidava, porque eu não tinha empregada todos os dias. E tinha uma pessoa que me auxiliava, eu que fazia um monte de coisas. Cuidava da minha filha, ia trabalhar, porque eu consegui trabalhar em regime de plantão. E ainda ia para a faculdade. E esse regime de plantão era muito longe. Eu morava aqui em Nova Iguaçu e eu fui lotada lá em Rio das Ostras. Nossa. Fazia Eu achei que você ia falar muito longe, Barra. Não, é muito longe mesmo. Essa semana eu tava num local e o pessoal falou assim, nossa, você veio de tão longe e tal. Questão de 1 hora de deslocamento. Eu falei, gente, eu tô ali. Isso não é longe. Eu falei, longe? Vocês não sabem. Você não sabe o que é longe. Eu sei o que é longe. Isso não é. Então, nesse momento, eu me dividia
entre todas essas multitarefas. E eu confesso que até em algum determinado momento hoje reflito e falo, poxa, eu não devia ter participado mais assim da criação da minha filha, ter brincado mais, porque era tantas responsabilidades, tantas coisas, sabe? Mas aí eu respiro fundo e falo, eu tentei fazer o meu melhor da forma como dava para fazer, sabe? E sempre assim, tentando acertar. Eu acho que isso é muito importante. Fica aqui até o meu recado, que hoje eu falo muito, Rafa, para mães, mulheres empreendedoras. Vai ter um momento aqui que a gente vai relatar alguns casos, mas eu falo muito, me comunico muito com mulheres nesse aspecto, que são empreendedoras, trabalhadoras, que têm todas essas dificuldades de gerenciar a vida pessoal, profissional, criação dos filhos e pensar em benefícios e uma série de coisas. Então, eu gosto de passar muito, sempre, até mesmo nas minhas reuniões, nos meus atendimentos, eu passo algum exemplo, abro a minha vivência pessoal com elas para que elas possam entender que o problema que elas estão vivendo hoje, eu ali que estou como profissional, eu também posso ter vivido, sabe? Então, eu não tenho problema nenhum em abrir assim mesmo que eu tive essa dificuldade e tenho um pouquinho dessa cobrança, mas levanto a cabeça, sigo firme e tento até hoje mudar e ser melhor em prol, não só da minha família, dos meus clientes, mas de tudo. Isso traz, eu acredito, doutora, que isso traz muito para a sua cliente, para essa mulher, muito você entender o papel dela, o lugar que ela está e até auxiliá-la realmente com um olhar muito mais empático. Sim. Porque tem uma outra mulher ali que já sabe um pouco dessa trajetória, né? Vivenciou. Sim. Eu atendo, né, muitos homens também. Sim. Alguns servidores, meu esposo médico, tem muitos colegas da área que me procuram também para prestar assistência relacionadas às suas aposentadorias. Também não faço distinção de nada. Mas, de fato, quando... Inclusive, uma pessoa falou, né? Nossa, quando eu vejo você falando com uma mulher e tal, você fala com uma garra. E aí eu fiquei refletindo mesmo. Eu falei, de fato, há um brilho nisso. Porque minha mãe se separou muito jovenzinha, eu tinha 5 anos de idade, então meu pai cumpriu honrosamente esse papel de sustento da gente, era um servidor, tem uma vida exemplar em questão de crescimento, de trabalho e tudo mais, de dignidade, mas minha mãe também se dedicou exclusivamente ao lar. Ela estudou, ela não pôde se inserir no mercado de trabalho para minha criação e da minha irmã. Isso a gente reconhece. Mas ela deixou valores. E não só valores também, ela deixou assim, eu tenho que correr atrás, porque eu não queria isso para mim, sabe? De fato, apesar de reconhecer todo o carinho e dedicação dela, eu quero fazer a diferença. Eu quero dar conta de tudo, do jeito que dá, mas seguir. Então... Quando eu falo um pouquinho disso, eu até me emociono, assim. Mas, enfim, é por conta disso que eu trabalho, vivo e busco o estudo diariamente, sempre para tentar fazer o melhor e entregar o melhor para os meus clientes, seja ele homem ou até mesmo mulheres. Isso acaba refletindo muito no trabalho, né? Toda essa história, essa verdade, ela reflete muito. Sim. Eu queria que a gente entrasse na parte mais técnica, você permite? Com certeza, Eu queria que a gente dissesse um pouquinho quais são as maiores dúvidas quando as pessoas te procuram, seus maiores clientes procuram com relação a benefício. Eu sei que são muitas, então a gente vai ter que listar pelo menos as principais para que possa conectar com quem vai nos assistir. Porque assim, a gente trabalha com aposentadorias, que são benefícios previdenciários, a gente trabalha com benefício de BPC-LOAS, que é benefício assistencial, salário e maternidade, uma série de benefícios. Então, as dúvidas são diversas, mas se eu tivesse que elencar assim, uma das principais hoje em dia, o meu foco minha maior procura é sobre o tema de aposentadorias. Então, a maior parte dos clientes, eles tentam entender o tempo de contribuição. Se de fato hoje, em 2025, eles fechando aquele tempo de homem 35 anos e a mulher 30, se já pode se aposentar. Sim. Se eu tivesse que apontar uma dúvida crucial, seria essa. Inclusive, eu fiz um atendimento recente agora, que a gente precisou traçar primeiro um planejamento para entender a melhor estratégia. E um cliente, ele tem 60 anos, fez 60 anos agora. E aí ele chegou, eu conversando para ele todas as análises e tudo mais, e ele chegou para mim e falou, não, doutora, olha só, eu quero saber pontual. Um homem, ele fez 62 anos de idade e 35 anos de contribuição, porque eu já fiz meus cálculos aqui, é isso que eu tenho. Você aposenta? E aí eu falei para ele, se eu tiver que te dar uma resposta objetiva, não se aposenta.
Entendeu? E por quê? Por causa da confusão que se causa em relação às regras de aposentadoria que foram severamente alteradas na última reforma, em 2019. Né? Até lá a gente tinha uma regra de aposentadoria de idade, que a gente entendia as regras da questão da idade, um tempo mínimo. E tinha a aposentadoria que o pessoal costuma muito dizer por tempo de contribuição, é pagamento, né, de contribuição. Aí lá o homem precisava completar 35 anos de pagamento ao INSS e a mulher 30. E aí, em muitas regras não tinha exigência de idade. Isso mudou, era para ter fechado lá naquela época. Agora, estamos em 2025, criou-se 4 regras de transição, outras modalidades. Então, as pessoas até hoje, passados mais de 5 anos, ainda têm essa confusão e têm essa maior dúvida sobre esse ponto principal da reforma. Qual é o tempo certo que tem fechado para fechar uma regra de aposentadoria? Doutora, e por isso que é tão bom buscar um profissional. Porque ficar na dúvida também, na ignorância, é muito difícil. Você acaba perdendo o direito a um benefício ou atrasando o benefício, né? Eu vou entregar aqui, né, como eu disse para você, ó, eu trouxe uma tabela aqui, não é para colinha não, é de uma tabela aqui. Aqui a gente tem as regras de transição. Você está conseguindo compreender isso aqui? Eu sou leiga, tá, doutora? Por favor, então eu não vou. Eu posso até fazer leitura. Eu posso até te entregar, deixar com você e depois você me diz se você vai conseguir entender. Você vai me dar um ano para eu poder dar uma estudada profundamente? Sabe o que é essa tabela? É uma tabela que ajuda a gente profissional, na hora da conversa, tentar demonstrar para o cliente a complexibilidade que são das regras, que antes da reforma tinham um requisito X, não exigia idade, alcançava tanto tempo e tal, não sei o quê, e que você tinha que completar esse requisito até aqui, e que depois dali tem 1, 2, 3, 4 regras de transição, e como toda transição muda, então em algumas passou-se a exigir idade, passou-se a exigir uma contribuição maior, e aí a pessoa com 35 anos, homem, e a mulher com 30 não vai se aposentar, vai precisar de ter mais tempo, dentre outras. Isso aqui eu tô falando só de 4 regras de transição, sabe? Imagina outras modalidades que tem de aposentadoria. Então, assim, o direito previdenciário muito se difunde aí até mesmo por bases governamentais, que as pessoas devem requerer sozinho, entrar na plataforma e lá solicitar. Olha, eu acho que todos os profissionais de responsabilidade, a gente faz críticas severas. É um pecado fazer isso com o cidadão, falar para ele, entra aqui na plataforma, clica no botãozinho, preenche os dados, junto o documento que você tem, da forma que você tem, e pronto. Não é assim, E a mágica vai acontecer do seu pagamento na sua conta. Pois é, não é. Então, não só por esse cenário, eu prezo pelo conhecimento desde que me dediquei exclusivamente, quando eu teve a transição para sair do criminal e para o previdenciário, né, do servidor público para a advocacia, mas desde que caí exclusivamente para estudar o previdenciário, a gente estuda diariamente. Eu estou em comunidades de estudos, simpósios, congressos, oficinas, uma série de coisas, e a gente utiliza a mão de vários materiais, não só esse aqui, que isso aqui é só para ajudar a comunicação com o cliente, mas a gente tem diversos também sistemas para entender todo o direito do cliente e todas as mudanças, porque o previdenciário, assim, eu não sei ao certo os outros direitos, né, a gente até acompanha, mas ele muda todo dia. A gente costuma brincar que a gente dorme com uma norma e acorda com outra. É mais ou menos assim. Então, o profissional precisa estar extremamente atualizado e atento às mudanças e às atualizações. Você imagina um cidadão comum, né, que não tem isso afinco na sua cabeça, todos esses pequenos detalhes. Entrar numa plataforma ali, por mais que eles tentam a todo tempo facilitar com botões aqui e ali, preparar o processo, fazer o pedido. E mais do que isso, pensar num processo de aposentadoria não é só simplesmente entrar no sistema e saber da onde clicar e tal, porque isso aí a gente vê aos montes, tem vários roteirinhos na internet que ensinam, mas preparar a documentação, entender o teu cenário, se aquela contribuição tá válida ou não, o que você tem que fazer, porque tudo isso vai ser exigido na hora do servidor fazer lá a análise. Então, a gente fala muito de planejamento previdenciário. O planejamento é uma espécie bem mais ampla,
mas eu costumo muito trabalhar no meu escritório com análise previdenciária, análise daquele direito do benefício pretendido, uma aposentadoria ou até mesmo outros benefícios. A gente pega toda a documentação do cliente, reúne com o histórico, confronta com a lei, senta, conversa, porque muitas vezes tem muita coisa para arrumar. Você imagina, tô aqui falando só de pequenos detalhes. Verdade. A gente não tá falando de nada profundo, que são casos específicos, né, doutora? Pois é. Imagine nos casos de, sei lá, de periculosidade, né, de pessoas que trabalham hoje em dia tem vários regimes de trabalho diferentes. Sim. Então eu imagino que sejam muitas particularidades mesmo. Pois é. Inclusive, eu tô falando aqui de regime geral, que é o INSS. Né, as regras de aposentadorias mudaram severamente. Quando a gente fala, eu falei que não era objeto hoje aqui do podcast, mas eu preciso relatar. Quando a gente fala de servidor público, praticamente cada município tem o seu INSS próprio, a sua previdência própria, por isso que é RPPS, né? Regime próprio de servidor público. Ele tem regras próprias. Umas são similares aqui à geral do INSS, mas outras não, são diferentes. E aí ramifica para outras coisas. Os documentos que são exigidos são diferentes, sabe? Assim, então, é importante o profissional estar habilitado para o regime geral e o regime próprio. Inclusive, né, eu fiz a minha especialização em regime geral, que é INSS, e também no regime próprio. Mas a gente precisa o tempo inteiro estar atenta a essas mudanças, né? E é isso. Doutora, sabe que eu queria te perguntar? Eu quero te perguntar, em quanto tempo você orienta a pessoa a já começar a pensar em procurar um profissional estando próximo da aposentadoria, para que ela tenha até esse ganho de tempo, de planejamento? Pois é. Quando a gente fala assim, próximo da aposentadoria, a gente vai entender o quê? A gente vai olhar aqui qual é a idade hoje. Para o homem, 65. Então, próximo 2, 3 anos. Não. Você pode procurar o profissional a qualquer tempo. Sabe? A qualquer tempo. Por quê? Quanto mais cedo, inclusive, você obtém informações de como regularizar aquela tua contribuição e fazê-la da forma mais certinha. Para quê? Para que no futuro você alcance aquela aposentadoria que você almeja. E não somente chegar próximo dela e entender que não fechou tempo, que vai ter que esperar mais para aquilo, entendeu? Então, a gente costuma dizer que hoje buscar um profissional habilitado no direito previdenciário para te orientar o quanto antes é importante. Inclusive, até mesmo, por exemplo, vamos dar exemplos aqui de mulheres, né? Uma dona de casa que está hoje com 35 anos. Ela nunca contribuiu. E aí tá desamparada, né? Se ela tem um filho e tal, se ela faltar, partir a qualquer momento. Isso eu falo porque é um exemplo, assim, até chato de dar, mas é uma realidade, como muito eu te falei. Muito comum, doutora. Eu hoje, entendendo um pouquinho mais até do meu posicionamento para quem eu tenho que falar, vou fazer aqui uma pequena fuga, assim, do assunto, mas você vai entender, e você também, quem tá nos ouvindo. Hoje, mulheres jovens têm lidado com o diagnóstico, vamos botar aqui o exemplo de câncer, né? Eu tive uma tia da família que tem uma idade próxima dessa, 40 e poucos, que estava com diagnóstico de talvez um câncer. Graças a Deus a gente conseguiu resolver, não chegou a tanto, a gente se pegou muito em oração, mas passamos um sufoco. Eu mesma já tive um problema, tenho que ficar fazendo um acompanhamento anual e tudo mais para um controle, mas tudo bem, graças a Deus. Só que hoje eu tô vendo tanto, e como eu sou casada com médico, então a gente vira e mexe e escuta histórias, vendo tantas mulheres jovens que estão apresentando essa doença. E aí buscam a assistência no momento que já tem o diagnóstico. E aí, o que vai fazer? Entendeu? E por que eu falo isso também? Porque recentemente, agora, isso é um caso real, eu queria até poder comentar aqui. Eu estava em viagem, fiz uma pequena viagem a trabalho e também uma partinha em lazer com meu esposo. E eu estava lá no meio da viagem, quando uma cliente buscou informação e chegou e falou assim: doutora, eu tive um diagnóstico de câncer de mama e eu já vi informações e eu tenho direito a me aposentar. Eu queria só saber que a doutora desse uma olhada, tal, me orientasse como é que eu faço para garantir uma aposentadoria de valor de teto, porque agora eu vou precisar pagar um plano de saúde para esse meu tratamento e tal. Foi essa a preocupação dela. E aí, o que me assustou é o seguinte:
ela já veio assim com o estudo pronto. Da onde? Google. Dr. Google, né? Eu fico sacaneando o meu esposo. Ele pesquisa muito. Dr. Google. Agora é o TikTok também, doutora Fonte. Essa eu não sabia. Aí ela chegou, eu falei, calma, não é bem assim. Muito se difunde aí assim, você que tem uma doença grave tem direito a um benefício previdenciário, aposentadoria ou até mesmo assistencial. Eu tenho um post que eu falo o contrário. Doença grave não é por si só a garantia que você vai conquistar um benefício. O que vai fazer você conquistar esse benefício é você sentar, olhar para o seu cenário e planejar. Porque veja bem no caso dessa cliente, voltando aqui para o caso prático, para você aprender, se você tá com esse cenário, conhece alguém que tem esse diagnóstico, tem que prestar muita atenção. E você vai aprender aqui com esse caso prático. Como ela disse, né, veio com todo um estudo que já sabia que ia ter direito a uma aposentadoria. Ela é uma pessoa que teve contribuições de microempreendedora. Abriu um MEI, começou a contribuir e pagava esporadicamente algumas contribuições. Pois bem, cenário de hoje, 2025, diagnóstico dessa doença grave. E aí, olhei lá o CNIS dela. Ela estava há mais de 3 anos sem fazer recolhimento. Quando acontece esse cenário, a gente diz que a pessoa perdeu a qualidade de segurada. Porque o INSS, ele é o Instituto Nacional da Seguridade Social. Seguridade vem da palavra de seguro. Tal como se fala muito assim, seguro do carro. Tá pagando, aconteceu um acidente, tem direito. Não tá pagando, teoricamente não vai ter. O INSS você consegue ficar sem pagar durante um tempo e ainda assim ter direito aos seguros. Muito boa essa analogia, doutora, para que a pessoa entenda. Eu falo, o seguro do carro com a Seguridade Social. É típico, porque às vezes quando você fala qualidade de segurada, a cliente às vezes dá um bug. E eu tento usar, até agora eu não tratei muito de palavras técnicas aqui, porque justamente é esse modo que eu utilizo para conversar com o meu cliente. Então, e que ele entenda, né, doutora? E então, quando eu vou para a conversa, eu falo para ele essa questão e essa analogia. Eu falo assim, dessa questão do carro. Se você não tem carro, você conhece alguém que teve, que tem. Já ouviu a história de meu carro foi roubado e eu não tenho como ressarcir, eu estava com seguro atrasado, não vou ter direito. Então, o INSS, ele é um seguro. Se você está pagando, você vai ter o direito. Mas ele é um seguro social, então ele é até melhor. Ele tem a previsão de alguns períodos de você ficar sem pagar e ainda assim você vai garantir o teu seguro. Só que também, tudo tem um seu limite, a gente tem que analisar. Aí, no caso dessa cliente, eu fiz todo um estudo e falei pra ela, a gente precisa conversar, a gente vai precisar aprofundar, porque eu vou ter que te dar algumas estratégias e caminhos a arrumar. Porque o cenário de hoje você não tem direito à aposentadoria, você não tem direito a benefício assistencial que seja. E aí ela chocou, e ela desacreditou um pouco de mim, porque o Google inteiro falava que sim. Eu falei, é isso mesmo, é verdade. Mas a gente consegue arrumar. Por quê? Primeiro porque o MEI dela estava em atraso. E aí é um outro problema que vai rolar um outro podcast. Porque deixar o MEI em aberto e não fechar e tal, gera uma série de problemas. Aí ela estava com o MEI em atraso, sem qualidade segurada. Então, se ela entrar hoje com um laudo lá, demonstrando que hoje essa doença já estava ali incapacitando, que é o requisito principal para garantir, principal não, é um dos requisitos para garantir o auxílio, o que vai acontecer? O INSS vai negar, vai falar, você não é minha segurada. Então, ela precisa entender de que forma ela conseguiria recuperar primeiro essa qualidade de segurada, regularizar o seu status perante o INSS, entender na documentação médica se o atual momento dela, ela está de fato incapacitada ou não, se ela ainda está no momento que ela consegue exercer a atividade dela e seguir, e se em algum momento aquela doença agravar, aí sim, ela tendo regularizado, ela vai ter direito a uma aposentadoria. E como eu disse para você, dei o alerta também que até para um benefício assistencial, ela não teria direito. Por quê? Porque com esse MEI em aberto, não é que ela não seja microempreendedora. Para o INSS, ele vai fazer uma leitura que ela está trabalhando como microempreendedora, ela só não está recolhendo. E a microempreendedora, ela recolhe em cima de um salário mínimo. E para o benefício assistencial LOAS, ele vai exigir que a tua renda ali por cabeça seja menos que 1/4 do salário mínimo. Olha a problemática. Então, olha a profundidade disso que você está trazendo, doutora. De um lado quanto do outro, ela fica vulnerável se ela não buscar uma assistência correta para resolver primeiro essa situação. Entendeu? Então, é tanta coisa que uma pessoa acha que dá para resolver com simples informações que não dá.
Então, no caso dessa senhora, a gente está executando um trabalho bem profundo para entender melhor a forma de acertar aí o cenário dela e conquistar de fato um benefício que vai lhe dar assistência para encarar também esse problema dela e da saúde, entendeu? Então você acredita, doutora, que e levanta para a gente compartilhar que o ideal é que todos procurem um profissional para tirar as suas dúvidas, para pegar as suas orientações iniciais. Isso é óbvio. Ontem eu estava refletindo que uma professora até usa muito esse exemplo. E aí, em algum momento, eu estava dirigindo na estrada e eu refletindo sobre algumas analogias, alguns exemplos. E aí eu pensei assim, a gente tem muito produto na farmácia que promete limpar os dentes, tirar tártaro e tal, clarear o dente. A gente vai lá e compra e testa e vai utilizando em casa, né? Tá aí tudo bem. Agora, nada substitui você, previamente, anualmente, passar no seu dentista, ir lá, fazer aquela remoçãozinha daqueles tártarozinhos que dá, né, do dia a dia e tal, às vezes você não conseguiu limpar direitinho, de você ir lá no dentista, fazer uma boa limpeza, uma extração e deixar teu dente direitinho. Se você achar que, agora na internet tem um produto maravilhoso, não precisa escovar, tem uma escovinha maravilhosa que eu consigo comprar por aí, e você vai postergando a ida nesse profissional que entende, que tem a técnica certa, o que pode acontecer com o seu dente a longo prazo? Ele criar uma cárie, apodrecer, virar um canal, você perder o dente. Isso é um cenário, eu dou exemplos com cenários reais da nossa vida, porque mexe com a gente. É verdade. Pra gente entender o direito. É a mesma coisa. Você vai deixar para analisar a sua situação de contribuição no INSS quando surgir uma dor? Quando surgir a necessidade de ter um benefício? Ou quanto antes, você vai pensar, como é que eu posso regularizar isso aqui? De que forma eu exerço essa minha atividade? Qual é a melhor alíquota que eu posso recolher, sabe? Então, é o quanto antes. Eu tenho um caso, até aqui para poder falar mesmo sobre isso, de um senhor, ele chegou para mim, 10 anos, ele já foi contribuinte individual, autônomo, né? E ele tinha alguns outros tempos lá para trás. Mas ele estava 10 anos sem contribuir. Depois que ele saiu do trabalho, ficou em casa exercendo lá a sua profissão, ele ficou sem contribuir para a INSS e foi trabalhando. Aí agora, já bem mais idoso, com problemas cardíacos, ele me chega com um cenário falando, doutora, não tô conseguindo nem mais exercer minha atividade, meu médico tá tentando passar essa medicação, tô sentindo que eu tô tendo uma piora. E se eu conversar com o meu médico, eu acho que ele me dá um laudo de incapacidade, porque eu preciso de alguma coisa, preciso aposentar. Eu falei, aposentar. Ele veio para fazer contagem de aposentadoria. Aí a gente fez o cálculo, eu falei, não tem tempo suficiente ainda, tem que voltar a recolher, porque o senhor só tem 10 anos, o mínimo é 15 anos e tal. Aí ele, doutora, eu não vou aguentar mais 5 anos, não dá para esperar, eu preciso de um benefício para agora. Eu falei, como é que tá a sua saúde? Eu falei, cenário é o seguinte, o senhor precisa voltar a recolher. A alíquota melhor é essa, diante do seu cenário, que não está trabalhando, facultativo, dentro de casa e tudo mais. Botei lá a alíquota para ele. Recolhe, recupera a sua qualidade de segurado, continua indo no seu médico, fazendo o seu tratamento. Depois que você alcançar a recuperação da qualidade de segurado e fechar o tempo mínimo de uma carência que o INSS exige, você volta no seu médico, te dou uma cartinha, uma instrução, e o médico vai preencher se a tua doença teve um agravamento. Aí ele, mas eu posso, com esse laudo aqui eu já não consigo. Eu falei, se você colocar esse laudo dentro do INSS, vai ser indeferido, você voltar a recolher daqui para frente, o INSS vai te negar para sempre e eu não vou ter mais o que fazer. Porque ele vai dizer que você começou a recolher por uma oportunidade, porque você queria, já sabia daquilo. Sim. Então, se você seguir essa minha orientação, esperar 6 meses, seguir seu tratamento, se tiver uma piora, aí sim é o momento que a gente vai reunir a documentação e pedir um benefício para você e dali para frente será aprovado. E ele foi aprovado, o benefício, ficou em gozo de auxílio-doença por um tempo bem longo. O perito reconheceu um período de quase 2 anos, só que antes de completar essa prorrogação, ele veio a óbito. Olha só se ele teria condições de esperar 5 anos. Só que tem um porém, olha como a gente mudou. Ele me escutou, buscou informação, a gente, menos de 6 meses, conseguiu colocar na mão dele um benefício, regularizando minimamente a contribuição, garantiu nesses últimos anos de vida dele, que foram os mais penosos, que ele teve agravamentos da doença, ele garantiu, recebeu o benefício,
E quando ele partiu, ele deixou amparo para sua esposa, deixou a pensão por morte. Se ele não procura profissional, faz o pedido, era negativo, essa esposa ia ter a perda do companheiro e não ia ter mais benefício de pensão por morte. Esse caso é incrível, doutora, mesmo. Primeiro, pela orientação que você o deu, e segundo, para ele ter seguido a orientação e ter conseguido salvar uma família, porque isso salva uma família, Pois né? Salva. A perda, infelizmente, é algo que não tem como a gente controlar, mas o dinheiro a gente controla, né? O benefício. Então, esse caso é muito bom. Pois é. Sobre a palavra perda, inclusive, né? Benefício de pensão por morte. Sim. Que é um benefício que, assim, eu gosto muito de fazer o processo. Eu faço muito aposentadorias, mas eu gosto de fazer o processo de pensão por morte quando eu vejo que, de fato, eu vou levar um mínimo amparo para aquela família. Porque, assim, quando tem aquela perda, a pessoa, né, tá desamparada, tá sofrendo a perda da pessoa, ainda tem que se preocupar como vai se sustentar. Porque, mal ou bem, muitas vezes aquela pessoa que partiu era um provedor da casa. E eu tenho um caso que me causa muito, assim, um certo aperto no coração, mas ao mesmo tempo, hoje, os pais dessa pessoa que partiu, eles são tão gratos a mim, eles me procuram para diversas outras questões, que eu fico confortável e feliz até. E falo isso porque ela me deu essa devolutiva. O caso era o seguinte: pai e mãe e um rapaz jovem, 35 anos, que trabalhava de carteira assinada. Ele teve uma pneumonia, agravou, e entre internações, vai e volta, é uma simples pneumonia, tal, o rapaz veio a óbito dia 24 de dezembro. Olha o trauma que essa família, mãe e pai, tem de lidar. A perda de um filho jovem, e era um filho que era super protetor e provedor da família, porque a mãe era faxineira diarista quando dava. O pai estava afastado por um acidente, recebia um auxílio acidente de valor menos que meio salário mínimo, porque é o único benefício que pode ser menor. E o filho tinha uma renda assim compatível de mais de 2 salários mínimos. Quem era o provedor da casa? Era o pai com aquele mínimo salário, a mãe com faxinas esporádicas ou esse filho? E você imagina, perder o provedor e o único filho. Único não, perdão. Tinha outra filha, mas perdeu um filho jovem, né? E aí a família ficou dilacerada. O pai buscava informações até para tentar responsabilizar por essa questão da perda, da morte, da negligência. Mas também buscou amparo no INSS, porque ele trabalhava de carteira, então foi buscar amparo de pensão por morte para os pais, que é possível. Muitas vezes as pessoas não sabem disso, mas é possível. Só que tem uma burocracia de provar dependência econômica e tudo mais. E aí, quando eu atendi essa família, o pai já estava vindo para mim com a negativa 2 vezes do INSS da pensão por morte. A mãe não queria nem saber desse processo de aposentadoria. Não queria nem saber. Era o pai que conduzia tudo sozinho. A mãe doía, ela estava dilacerada. Essa era a palavra. Como ele tinha aberto o pedido no nome dela, eu precisava dela, conversar com ela para ela assinar. Nossa, foi extremamente doloroso. Mas eu pedi uma oportunidade a ela para mudar a realidade. Eu falei para ela a seguinte coisa. Falei, eu não vou falar o nome da cliente, mas eu vou dizer: fulana, deixa eu cuidar dessa negativa aqui, mudar essa história e revisar. Sabe por quê? O seu filho partiu precocemente, a gente não sabe o porquê. E eu acho que eu falei exatamente, eu pedi muita luz a Deus. Eu trabalho com o meu conhecimento, mas eu sou muito ligada com isso. Peço que Deus, sabe, assim, me dê palavras também certas. E eu falei assim, a gente não pode mudar o que aconteceu. Ficar pensando no porquê só vai levar a gente para viver cada vez mais triste e infeliz. Mas vamos pensar no que dá para aproveitar de tudo. Foi um filho bom que sempre proveu o teu sustento e agora ele deixa um fruto, ele deixa o direito que vai prover a tua velhice, sim. Deixa eu cuidar desse processo e eu vou te mostrar isso. Aí ela me deu um voto e a gente deu entrada no INSS de novo, porque o pai sozinho não estava reunindo a documentação correta. O INSS, mais uma vez, mesmo com o processo todo bonitinho, a documentação que eu fui levantando, documentos que ela nem imaginava e que eu pedi um esforço para reunir, o INSS ainda assim negou. Nós fomos para a justiça,
Fizemos eu posso dizer que foi uma excelente, porque foi uma excelente demonstração. E na hora da decisão, o juiz se baseou assim, mas não estava muito claro o quanto que era a remuneração. O juiz parece que ignorou um pouquinho da prova real ali, aquele cenário que eu te falei. O filho ganhava 2 salários, o pai tinha uma renda aqui. O INSS botou isso como defesa para não dar pensão. O pai tinha um benefício de auxílio, tem benefício no INSS. Como é que o filho era o provedor? Ao cenário, o filho 2 salários e o pai aqui nem 1/4, né? Então é incompatível. E aí o juiz indeferiu. Eu ganhei um indeferimento. Olha, eu juro que quando eu vi aquela sentença de indeferimento que é negativa, eu botei a mão na cabeça e falei, não é o fim, não. Conversei com o pai e falei, me dá uma chance. Ela não queria mais saber do processo. Eu falei, a senhora não precisa saber. Só me dá, deixa eu seguir. Eu não preciso de nada, não vai ter audiência, eu não vou mais, não tem audiência. É comigo, eu vou recorrer, eu vou mudar e daqui a um tempo eu vou trazer essa diferença para vocês. E aí recorri. Eu conto os casos às vezes assim demorados, mas enfim, você vai entender o porquê da importância da riqueza de detalhes. Recorri. Em sede de recurso, foi o meu primeiro recurso que eu tive que ir no tribunal do TRF do Rio de Janeiro. Como eu te falei, eu adoro fazer sustentação. Foi a primeira vez que eu usei uma beca, sabe aquela capa preta, né? Nos outros tribunais, em turmas recursais, tem mais uma informalidade. Então, a gente vai e não precisa daquilo. Mas lá precisava da beca. Eu entrei na plenária, eu nem sabia onde estava. Botei os embargadores. Não, doutora, tudo bem, fica calma. Eles são muito cordiais, muito. Eu esperei o dia inteiro para sustentar. O meu processo era um dos primeiros. Foi pro último da pauta. Eu saí do Rio 7h30 da noite. E na hora que o desembargador lá começou a fazer o relatório do caso, aí ele fazendo aquele foco dos documentos, dos dados do INSS, e eu pensei assim, não, ele não viu meu recurso, ele não viu meu documento, que isso? Não, ele não vai manter, ele ia manter a sentença de negativa. E aí, na hora que oportuniza o advogado a sustentar, eu na hora falei excelência, com todas as vênias, que é a palavra que a gente fala, né, com todas as desculpas, em folhas tais, tem um documento assim, assim, assado, como pode um filho no seu provedor? E comecei a lançar mão de toda a técnica que se tem pra gente demonstrar, enfatizar o direito do cliente. E o desembargador, doutora, só um instante, que página mesmo? Aí um outro desembargador, o nome dele, eu posso falar, porque é nome público, Paulo do Espírito Santo. Ele falou, eu te falei que estava estranho, eu te falei que você não tinha, mas eu discordava, mas tudo bem, vou deixar. Ele era o voto divergente. E aí os desembargadores começaram a revisar o caso e ele falou, de fato, realmente, lógico que esse filho é o provedor e tal, e foi olhando, debruçando e pediu vistas, arrumou o processo, concedeu o pedido de pensão por morte aos pais. E, novamente, veio um benefício de pensão por morte para toda a vida, atrasados, esse daí foi o meu primeiro precatório. Quando a gente fala em precatório, a gente fala daqueles valores mais lá em cima e que espera bastante tempo para receber, mas recebeu dentro de 2 anos. E quando eu dei essa notícia, ela chorava. Imagino. Então, assim, sabe, ver que toda essa busca, essa batalha mudou ou trouxe um conforto para essa mãe. Sabe? E aí eu até perguntei pra ela, falei assim, o que você vai fazer com esse dinheiro? Ela falou assim, eu vou trocar meu fogão, porque meu filho falava, mãe, você tem que trocar o fogão, e eu não queria dar esse gasto pra ele, mas agora eu vou trocar o fogão que ele tanto pedia pra eu trocar. Doutora, que direito humanizado que você carrega, né? Que direito humanizado, que é um direito realmente pra resgatar o humano. Sim. Pra devolver a humanidade pras pessoas, devolver a dignidade pras pessoas. Eu acredito muito que quando a gente faz aquilo que a gente gosta e da melhor forma, com essa entrega, a gente tem a devolutiva. O que eu tenho recebido de clientes que manifestam assim, que tiveram mudanças na vida, uma série de coisas, é gratificante. Então, eu fico feliz, até inclusive das pouquíssimas histórias de eu estar te contando, você conseguir enxergar isso. Obrigada. Sim, eu agradeço também essa aula, porque para mim isso deveria ser em todas as profissões, né? A gente carregar essa humanidade de fazer a diferença por onde a gente passa. Fazer a diferença com o trabalho, com o olhar para o cliente, com a entrega do produto, seja ele qual for, né? Eu tento passar isso, inclusive, para minha filha. Se eu conseguir que ela absorva um pouquinho disso, nossa, eu vou estar muito feliz. Inclusive, ela, né, ela já está no 4º ano de medicina
E tem aqui, é muito forte, ela tem já algumas aulinhas práticas, acompanhamentos. E vira e mexe, ela fala, mãe, a gente foi lá no lugar, o senhorzinho não entendia, não isso. Fulano tava lá largado no leito, ninguém dava atenção. Eu virei para ela e falei, olha só, no exercício da sua profissão, se eu falo, ela fala que eu sou às vezes meio severa com ela, mas eu falo, se você não fizer, não praticar a sua profissão com responsabilidade e respeito, dedicação àquela pessoa, fazer por fazer, eu vou ser a primeira a te apontar. Pode ter certeza. Vai por mim. Faz a tua parte, faz bem feito. O retorno é certo. Eu falo mesmo. Isso é incrível. E a gente percebe, principalmente quando você relata um caso. Um caso de uma família, um caso de um benefício, um caso financeiro, um caso de uma reparação. É muito incrível, né, doutora? Sim. E poder fazer isso pelas pessoas e ser reconhecido por isso não tem preço. Como é que a pessoa que tem um benefício negado faz? Tentei lá sozinha, tô achando que tô entendendo tudo lá do governo e foi negado. Qual é a orientação? Pois é. Primeira orientação é buscar a assistência de um advogado para a gente ir dentro do site do INSS, baixar a cópia desse processo, que hoje é tudo digital, e entender como que você montou, estruturou esse processo. E aí a gente vai entender também como, não só como você estruturou, mas como que o INSS fez a análise e qual foi a sua conclusão. Isso é primordial, é baixar essa cópia do processo para entender a negativa, a forma como ele negou e o que você colocou lá. Que aí dessa forma a gente consegue fazer a análise e o estudo de entender se daquela negativa um servidor não olhou direito as provas, que de fato ocorre muito. São muitos processos. A gente vê aí notícias diariamente do INSS indeferindo vários processos. E os servidores são poucos. Então, eles não dão conta de fazer uma análise muitas vezes correta. E, às vezes, tem indeferimentos que você fala, cara, isso aqui não era para estar indeferido. Mas indeferiu. Então, se a gente entender que um processo, até que de uma certa forma, estava estruturado direitinho, dá para a gente ir para a esfera judicial já, pedir a revisão dessa negativa e a concessão do benefício. Ou até mesmo uma revisão administrativa, sabe? Um recurso, se ainda tiver em tempo. Só que, mesmo diante desse cenário, às vezes a gente avalia, porque recorrer dentro do INSS, em alguns casos, não é vantajoso. O cliente vai levar uns 2 anos, em vários cenários, principalmente auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio auxílio doença. Se teve a negativa, se não, em relação à questão da doença, incapacidade ou não, você pode recorrer. Muitas pessoas recorrem, ligam para o 135, recorrem, ficam 2 anos aguardando e é mantida a negativa, você não muda. Então, é perda de tempo. Existem outros cenários que se já indica, como esse, você já tem que ir logo para a justiça. Há outros cenários que o entendimento na justiça ele não é favorável. Sabe? Como, por exemplo, discussão de aposentadoria especial, de algumas questões relacionadas a preenchimento das atividades insalubres, perigosas, relacionadas ao PPP. Não dá, tem alguns casos que não dá para você levar direto para a justiça, que dentro do INSS é melhor os julgados lá na fase recursal. Então, assim, vai ter que baixar esse processo, analisar o motivo, entender as provas e depois estudar a melhor estratégia. Se recorrer no INSS ou judicializar direto, porque de fato vai ser melhor. Então, em todos os casos, a gente vai desembocar para aquele conselho que a gente está dando aqui direto. Que é fundamental a gente reforçar, porque não é somente para vender um serviço de ajuda ao seu benefício, mas é para realmente acelerar o seu processo, deixar o seu processo cada vez mais melhor orientado, para você realmente não perder tempo, energia, dinheiro. Sim. E tudo que você pode. Quer ver um caso que é muito prático, que a pessoa foi perdendo, e com a ajuda certa, a análise certa, a gente consegue resolver bem mais rápido. Salário maternidade. Está muito em voga agora, porque recentemente houve uma ação direta, no ano passado, uma ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo Supremo, amparou que a exigência do salário maternidade para aquela contribuinte de carteira assinada fosse a mesma para as contribuintes individuais, autônomas, MEI, microempreendedoras, porque existia uma diferença para elas. De carteira assinada, assinou já a carteira, no dia seguinte ganha o neném, teoricamente ganharia o benefício. Já para aquela pessoa que fosse a contribuinte individual, começasse a contribuir agora,
Descobri que tô grávida, vou começar a recolher. Quando ela ganhasse neném, ela só alcançaria 9 contribuições. Benefício indeferido. Por quê? Porque não alcançou o número mínimo de contribuições, que era 10. Então, existia uma disparidade de exigências para as categorias. Que, nesse caso, a gente não olha para você é contribuinte, é carteira ou não. Você olha, você é mãe. Teu filho chegou e você precisa de ter um benefício de assistência para se dedicar integralmente a ele nesse momento. Então, foi equiparada, né, foi regularizada essa disparidade. E aí agora, bateu-se o martelo, como diz assim, né, temos a decisão que dá direito, oportuniza as mães de ambas as categorias de poder pedir o salário maternidade. E aí teve uma cliente. Hoje ela é minha cliente, hoje a gente já está às vias de aceitar, já aceitamos o acordo e já vamos receber, mas no ano passado, já com esse cenário, ela me procurava com informações do direito e a gente presta minimamente um esclarecimento das razões e tal, e já tínhamos o amparo dessa legislação. Mas ainda assim, ela insistiu, ela deu 3 entradas sozinha. Caramba! Insistentemente, entrava, juntava, dava negada, ela passava um tempo, negava de novo. E aí o que aconteceu? Na última vez que ela me consultou, eu passei para ela todo o amparato. Vou pensar, porque depois a gente faz uma proposta de honorários e tal. E aí, vou pensar. E esse pensar dela, ela não manifestou depois aceite. Só que passou um tempo, chegou esse ano, ela vai me procurar de novo. Aí, enfim, ela aceitou o contrato e a gente assumiu o caso. Quando eu fui olhar, nessa época que ela tirou dúvida comigo, ela ainda assim foi recorrer. Foi fazer como se fosse uma 4ª tentativa. E deu indeferido também. Foi até muito rápido. Foi o único recurso rápido que eu vi. Porque do tema, o INSS negava a todos. E eu falei, não é esse caminho aqui. Não é. Já estava claro que não era esse caminho, né, doutora? Pois é. Inclusive, nesse caso, a gente precisava fazer um acerto. Um pequeno acerto. Coisa muito boba. A gente fez esse acerto. Entrou na justiça. O processo está com pouquíssimos meses, o INSS já foi intimado e já apresentou proposta, inclusive, de acordo. Porque entende que com aquele acerto não tem a menor possibilidade negativa. Mas é negado? Foi negado 3 vezes sozinha no INSS. E seria a 4ª, né, doutora? Pois é. Então, eu queria deixar um alerta aqui, inclusive. Essa foi a minha campanha inaugural do meu escritório digital. Como eu disse, né? Eu tenho um escritório sede aqui em Nova Iguaçu, que a gente atende diversas demandas voltadas ao previdenciário, INSS, mas presta assistência online já desde a época da pandemia, mas precisei, por conta da mudança de município, de fato estruturar um escritório digital com colaboradores trabalhando remoto, com site, com informações, toda uma estrutura digital ali. E aí a gente, quando faz essa estruturação para um escritório digital, a gente começa a fazer umas campanhas de informação, até para ficar conhecida, divulgar as notícias, né? E eu comecei no mês de maio, dia 2 de maio. Passou o dia 1º de maio, dia do trabalhador, dia 2 de maio, campanha de informação e conscientização para as mães trabalhadoras sobre a possibilidade de revisar o salário maternidade, que inclusive foi indeferido nos últimos 5 anos. Por conta dessas negativas. A gente pode hoje revisar essas negativas e mudar e obter esse salário maternidade que está ficando lá para trás, entendeu? Isso é incrível, doutora. Essa campanha é incrível, né? A gente já deveria pegar isso aqui e espalhar na rede social para todas as mães poderem olhar para esse benefício de revisar ele. Pois é. E mais uma vez, se difunde aí na internet a notícia dessa mudança, da possibilidade e tudo mais. Mas o que eu tenho pego diariamente, né? Os clientes chegam e a gente vai dando as orientações do que precisa ter. Foi indeferido porque eu não tinha alcançado 10. Sim, você vai ter direito. Mas o que a gente precisa verificar? Deixa eu verificar as suas contribuições no INSS. O que eu pego de contribuintes que fazem um monte de contribuição em atraso e acham, quando o neném nasceu eu tinha 10, mas era 9 em atraso. Só uma, sabe? Então, assim, ou tava com uma contribuição lá, aquela do MEI, que abre, paga uma, não paga mais. Nunca mais. E aí tem umas outras que recolhem valor menor que o salário mínimo, e depois da reforma da Previdência, houve-se uma exigência maior que alcançasse pelo menos recolhimento em salário mínimo. Então, o que eu tenho encontrado em diversos casos das mães que tiveram os benefícios negados, apesar desse motivo, daquela exigência de 10, que hoje
terão direito para revisar, mas que, vou ser bem sincera, acho que uns 80% a gente precisa fazer um acerto primeiro nessas contribuições antes de ingressar ou com uma revisão administrativa ou até mesmo com a ação. E o mais legal é que é possível. Sim. O importante que a gente está batendo aqui, reforçando a tecla da ajuda profissional, é justamente para pegar essa orientação assertiva para que o processo seja ok. Isso. E, inclusive, as mães que são trabalhadoras em casas informais que estão, por acaso, sem recolher as contribuições. Descobriu que está grávida, pode começar agora mesmo no período da gestação, que vai garantir o salário em maternidade. Mas muitas dessas mães recebem, por exemplo, Bolsa Família e não querem complicar, não querem perder. Então, existe uma alíquota certa, um código certo para recolher, que seria da pessoa que está dona de casa, não tem renda e tal, para não implicar no benefício que já recebe assistencial, sabe? Também não dá para sair puxando uma guia qualquer na internet, sair recolhendo e complicar o Bolsa Família, porque é uma realidade do nosso país, né? Então, assim, abriu-se eu costumo dizer que essa mudança é um mar de oportunidades. Eu falo mar porque agora eu tô morando um pouquinho na região dos Lagos, fim de semana eu fico lá, atendo o pessoal de lá, venho aqui pra minha cidade natal do coração, mas como você disse, estou em todo o Brasil, está atendendo o pessoal do Brasil inteiro. Mas, então lá, eu em contato muito próximo ao mar, eu falo, olha, às vezes eu faço um vídeo, é um mar de oportunidades. Mas tem que saber como surfar, né? Tem que saber subir na prancha direitinho, ver qual é o melhor recolhimento a fazer, qual é a melhor forma, entendeu? Porque dá para garantir. É só buscar a informação certinha. Isso que você falou, eu achei fantástico, doutora. Principalmente porque eu já ouvi... E assim, eu não sou da área e a gente ouve histórias. Eu imagino a doutora que é da área. De pessoas que fizeram contribuições aleatórias, achando que iam arrasar no seu benefício, né? Então a pessoa fala, tá faltando 5. Ela vai lá e adianta as 5. Ou tá faltando, tem 3 atrasados. Você deve ter ouvido muitas histórias, né, doutora? Vai jogar dinheiro fora. E não volta esse dinheiro, certo? Não volta. Contribuição em atraso é um problema. Tem que ser feita assim com muita consciência mesmo. Há casos que não dá para orientar para contribuir em atraso. E há outros, inclusive a gente teve uma aposentadoria era professora, servidora pública, garantiu a aposentadoria no regime próprio dela e aqui a nível de INSS ela também dava aulas em vários lugares. E ela não alcançava o tempo mínimo. Ela tinha um buraco. E aí ela foi lá e recolheu. Só que ela recolheu em um buraco em que ela não tinha habilidade ou nem prova para estar naquele período e recolher o atraso. A gente teve que sentar, o INSS só reconhecia 9 anos e meio. A gente teve que fazer uma análise certinha, a gente encontrou um buraco, é buraco mesmo, é assim que se fala, um buraquinho certo, apenas 6 meses de recolhimento, certinho, uniu os 2 períodos e a gente pôde fechar o tempo dela para 15 anos e meio. E ainda assim o INSS foi lá, só reconheceu 14,5. Ela teve que contribuir mais, ganhou uma aposentadoria só depois que contribuiu mais. A gente seguiu em recurso e agora, recente também, saiu os atrasados reconhecendo o direito desde 2021. A gente continuou na estratégia no recurso e fechou aquilo dali. Com a contribuição certa, apenas 6 meses. Enquanto já teve outros casos, inclusive, que o cliente foi lá, recolheu 3 anos atrasado e não aproveitou absolutamente nada. Já ouvi casos assim, doutora, eu nem sou da área. Isso é muito sério. E é muito perigoso, né? Muito. Porque mexe, às vezes, com o dinheiro que a pessoa tem ou não tem, numa expectativa, num sonho, num desejo de aposentar para poder aliviar um pouco a carga de trabalho de muitos anos. Lógico. E aí ela pega um dinheiro que ela nem poderia e faz ele de uma forma errada, incorreta, porque fez sozinha. Pois é. Ou talvez pela falta de orientação de um profissional mesmo, que ela não conheça, não tem acesso. E hoje com o digital não tem mais isso, né, doutora? Não precisa presencialmente marcar uma reunião. Hoje é só fazer um contato. Lógico, inclusive, a gente faz diversos atendimentos todos os dias. Ali, pelas informações mínimas, a gente vai coletando algumas informações. Eu tiro diariamente para estar ali nesse que a gente chama de comercial, ali direto no WhatsApp, fazendo algumas instruções. E alguns casos que a gente entende que é necessário aprofundar um pouco mais, a gente leva para uma reunião para explicar, conscientizar, entendeu? Então, assim, acho que a advocacia previdenciária, inclusive, ela é uma advocacia muito voltada ao social.
sabe? A gente precisa se valorizar. Muitos profissionais cobram para fazer a análise prévia, como o profissional médico cobra pela consulta e tal. Os advogados, a gente também tem muitos casos que a gente tem essa cobrança, mas quando a gente tem casos voltados à questão assistencial ou uma mínima orientação para o cliente começar a ter aquela consciência do seu benefício, a gente isenta aquela cobrança inicial. Vem aqui, eu quero conversar com você, eu quero esclarecer o seu... Eu acho que é uma das poucas profissões não, áreas, que a gente não cobra pela consulta. Não é que não cobra, a gente... A OAB me vê falando isso até me chama a atenção. Mas é uma realidade, a gente às vezes isenta aquela cobrança inicial para levar o cliente à consciência daquele seu direito e firma com ele um contrato para a gente ganhar lá na frente, no êxito, junto com o cliente, caminhando com ele, sabe? Em muitos casos, há outros que a gente precisa, né, de outras propostas. Mas é uma advocacia exatamente humanizada, voltada ao social. O direito previdenciário, ele tem o seu objetivo social. Então, assim, hoje em dia, com as informações na internet, que não podem ficar só soltas, e a possibilidade de buscar profissionais habilitados que tenham experiência na área, a pessoa não pode fazer sozinha, né? Não pode deixar de buscar a informação o quanto antes. Doutora, muito obrigada. A gente tá indo pro finalzinho. Passou tão rápido, parece. Passou. Não parece que tem uma hora que a gente tá batendo esse papo, tá? Parece que começamos agora. Queria falar de benefício assistencial, um monte de outras coisas, mas vai ter que ficar para uma outra oportunidade. E eu vou ficar muito feliz e muito honrada da gente fazer realmente... gerar valor através do conhecimento, doutora, é uma coisa que queima no meu coração, assim, porque eu acho que o conhecimento salva, liberta. Às vezes a pessoa não tem noção e aí ela acessa um conteúdo gratuito desse, acessa um corte, ela fala assim, caramba, eu não sabia disso, eu posso ter acesso a isso. Alguém da minha família está passando por isso aqui. Então, é claro que tem todo um trabalho aqui, mas também tem... Até isso tem um fundo social, da gente estar levando informação e conhecimento gratuito para que a pessoa possa acessar. Sim. E falar assim, caramba, tem alguém que eu conheço que precisa disso aqui. Ou isso aqui pode mudar a família de alguém. Porque o benefício, o dinheiro, a pensão, seja o que a gente está falando aqui, pode mudar, sim, uma realidade de uma família no momento de dor, de problema, de doença, de dificuldade. Então, tem muita coisa para a gente falar. Com certeza. E eu tentei trazer, assim, da forma mais leve e ilustrativa possível, e acessível também, foi muito bom. Porque é com base nos exemplos que a gente vai formando, né, as nossas ideias, os nossos moldes. É verdade. Então é muito importante a gente conseguir levar essa consciência exemplificando, né? Eu queria que você deixasse um recado para o finalzinho, para as suas... para o seu maior público, né? Para que as pessoas possam te acessar, possam te conhecer, possam te visitar. Até antes de passar para você, eu notei que eu não queria deixar de falar. Que eu fui no seu site, que é um site, inclusive, lindíssimo. Obrigada. Não é, doutora? Seu site é um site lindo, super informativo. Mas posso dizer o que me chamou a atenção? Porque eu sou de humanas, né? Tinha um depoimento lá lindo, dizendo assim, ó... A doutora me ajudou na minha aposentadoria e agora está me ajudando também no meu empréstimo. E achei aquilo ali tão forte, porque eu imaginei que é uma pessoa que precisava se aposentar pelo benefício da idade e tudo mais. E ainda tem essas questões do empréstimo, e por muitas vezes as pessoas são muito, sim, de alguma forma, alisadas. E tem um depoimento ali tão humanizado que eu achei tão bonito. E eu falei, caramba, eu queria deixar isso para a doutora, que foi muito legal ir lá e ler isso. Assim como esse depoimento, e tem outros, inclusive a gente está no Google, o meu negócio, Carla Costa Advocacia, se você jogar, você consegue lá ver, e tem todos os comentários dos clientes que conseguem parar. Nem todo mundo faz o comentário, fala que vai fazer, depois acaba esquecendo, a gente entende, mas os poucos que tem ali são muito verdadeiros e casos reais. E com certeza a gente vai ter que ter outro podcast para a gente falar dos benefícios assistenciais e inclusive do assunto que está acontecendo aqui no momento, no país inteiro, sobre essa questão das fraudes do INSS. Perfeito. Que envolvem os empréstimos, na verdade não empréstimos, né, associações. Mas o caso desse cliente, eu sei quem é. A gente aposentou e ele, depois de um tempo, precisou se valer de empréstimos e está emprestando de um jeito, de outro, está sendo ludibriado e tem
também descontos dessas associações, dessa fraude. Então, é outro tema que as pessoas precisam estar muito atentas e correr atrás. Não pode deixar passar isso daí, sabe? Então, com certeza a gente vai falar mais sobre isso, mas se você quer conhecer um pouco mais dessas histórias, pode ir lá, sim, no meu site. Busque informação. Posso até falar o site? Por favor. www.carlacosta.adv.br. Lá você encontra ali alguns dos nossos serviços, clica ali para conhecer um pouquinho mais. Se precisar de uma orientação, é só chamar lá, tem os nossos contatos, e-mail, tudo direitinho, e a gente com certeza vai orientar, porque assim, eu adoro informar e orientar as pessoas. Doutora, dá pra ver. Eu achei muito forte também, que eu falei, eu fui no site e é real, o site é lindo. Eu também anotei que eu não queria deixar de lhe falar. Que site claro com relação à sua missão e à sua visão com o seu trabalho. Isso conecta demais, parabéns, tá? É um trabalho muito, muito bonito de ver. Eu fiquei muito honrada de participar da sua história nesse podcast, por conta de ver tanta verdade, tantos casos e tanta entrega para os seus clientes. Muito obrigada. Obrigada. Uma das coisinhas que tem lá da nossa visão, da nossa missão, dos nossos propósitos, é não só trabalhar com essa questão humanizada, nesses valores da busca pelo conhecimento, o tratamento humanizado e tal, mas eu costumo dizer, né, como eu já falei aqui, a gente precisa também ter fé. E eu tenho fé em Deus, óbvio. Nada que contra todas as outras religiões. Quando a gente fala de fé, né, a gente Sim. ama. Mas eu tenho fé que Deus comanda, assim, a minha vida para que eu seja instrumento de transformação na vida das pessoas. Eu confesso que algumas pessoas até criticam a questão de tatuar. Eu morro de medo. Eu nunca tinha feito uma tatuagem, mas quando eu, de fato, consegui passar na advocacia, que eu me decidi, eu fiz uma tatuagem, uma única, tá aqui, ó. Fé. E o meu Espírito Santo. E isso daqui é um ponto, assim, não é que eu valorize isso aqui e tal, mas eu me lembro sempre, diariamente, da minha essência. Sempre correr atrás, buscar e sempre mantendo aquela fé nos bons princípios, na boa conduta, na dedicação do trabalho, sabe? E óbvio, fé em Deus, que é Ele que me faz ser um instrumento de transformação, mudança e busca pelos direitos dos meus clientes. Isso é tão forte. Muito obrigada, tá? Que prazer participar desse podcast. Eu queria deixar uma frase. Por favor. Eu quero essa frase, eu quero falar ela bem bonitinha. Eu falei, eu vou deixar ali pra eu não esquecer dela, porque às vezes eu falo de um jeito e falo do outro. Mas é o seguinte: uma única frase. Corra atrás do sim. O não, muitas vezes a gente tem. Mas faça o seguinte: nunca subestime o poder da escolha. Escolha mudar. Escolha recomeçar, seguir, mas nunca desistir. Mantenha a fé em seu coração que Deus vai te honrar. E eu tive que ficar olhando porque eu não queria parar, porque isso aqui foi eu quem criei essa reflexão, sabe? O corra atrás do sim é uma frase que eu falo sempre. Eu tô correndo atrás do sim. O não a gente já tem. Mas essas reflexões a minha trajetória, eu fiz diversas escolhas, eu fiz mudanças, uma série de coisas, né? Mas o tempo inteiro eu me mantive ali, firme e forte, seguindo. E isso, assim, conduzindo da melhor forma possível, estudando, buscando e mantendo a minha fé, que tudo vai dar certo e que eu tô na busca do sim. Obrigada. Obrigada. A gente fechou com chave de ouro. Obrigada. Eu quero agradecer você que acompanha esse podcast com a gente, pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, acompanhar o excelente trabalho da doutora Carla. Às vezes, nesse momento, você não está precisando se aposentar ou pensando nisso, mas a gente falou de planejamento, a gente falou de um olhar 360, tá? Que é muito além do que só fazer a contribuição. Você pode encaminhar esse conteúdo para alguém, porque com certeza vai contribuir com a vida de alguém. Não é só sobre a aposentadoria, mas sobre você realmente adquirir conhecimento sobre seus direitos, sobre as possibilidades, sobre o mercado, sobre mudança, porque o mercado muda o tempo todo. Sim. E sobre você buscar ajuda profissional, porque isso vai te levar para outro nível também, com certeza, né? Então, obrigada, doutora. Foi um prazer esse bate-papo. Eu estou muito feliz. Foi todo meu. Obrigada mesmo pela forma muito acolhedora e relaxante que você me deixou. Eu já estou aqui bem relaxada. Cheguei um pouquinho tensa, preocupada de passar de uma melhor forma. Sim. E tá super tranquilo. Faltou só deixar um recadinho aqui. Por favor. Hoje em dia, se você quiser me procurar pelo Instagram, carlacosta.advogada, você tá ali balançando. Isso, tava esquecendo. Às vezes o site nem tem tanta acessibilidade, né? E o Instagram comunica muito mais. Tô lá, ó, pode me chamar lá, carlacosta.advogada. É isso. Obrigada. Tava esquecendo.
E todas as informações da doutora vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, se você precisar de alguma coisa, por favor, pode recorrer, pode nos mandar uma mensagem, pode fazer comentário aí que a gente vai ter um prazer de te atender. E busca conhecimento, porque o conhecimento liberta. Se inscreve no canal, deixa seu like e encaminha isso para alguém. E eu costumo dizer que isso é um novo Netflix. Tem tanto conteúdo aí. Então, se você está buscando algum assunto, procura lá para poder você aprender alguma coisa. A gente traz profissionais aqui de diversas áreas, grandes profissionais, que têm bagagem e autoridade para poder te entregar um conhecimento que está faltando aí para você resolver uma questão sua que você está precisando. E aí você vai adquirir através de uma palavra, uma chave, você vai falar, caramba, eu preciso bem olhar para isso aqui. Porque às vezes com tantas atribuições do dia a dia a gente vai deixando e quando precisa, aí a gente está com problema. Então a gente pode se antecipar, né, se antever a diversas coisas. Pois é. Muito obrigada, tá, doutora? Foi um prazer te receber. Mesmo, então de parabéns. Espero muito que você tenha gostado e que a gente tenha próximos encontros. Com certeza teremos. Porque entregar valor pra gente, pro estúdio, para esse projeto é uma grande missão também. Então, muito obrigada. Muito sucesso na carreira, muito sucesso no direito, muito sucesso com o atendimento humanizado que a gente precisa tanto em tempos de IA, em tempos de tecnologia, e tudo isso é muito bom e faz muito parte. Sim. Encontrar um outro ser humano também muito comprometido e muito voltado para isso faz muita diferença, né? Pois é. Obrigada mesmo. Obrigada, um beijo. Prazer. Até a próxima, gente. Obrigada, doutora. Obrigada. Foi uma delícia.